Esse é o tema de hoje. Eu sou santo porque Ele é. Tem o tema aí? Holiness. Be holy because I am holy. Significa que, porque a graça me alcançou, eu posso viver uma vida de qualquer maneira. Existem pessoas que falam assim: não, você foi salvo, então agora você pode viver a vida que você quer viver, porque a graça, você foi alcançado pela graça. A gente vive na época da graça. Sim, nós não somos salvos pela obra. Nós somos salvos porque a graça de Deus nos alcançou, mas a santidade, ela é uma evidência da sua salvação. Porque uma vez que você entrega o seu coração para Jesus, quando você entrega o coração para Jesus, significa que o Espírito habita dentro de você. E Ele é santo. Então a santidade, ela é uma evidência da sua salvação. Ela é evidência de que você recebeu algo, que você recebeu algo divino. Então você não consegue mais viver aquela vida de pecado, porque o Espírito Santo habita dentro de você. 1 João 3, prepara-te. Trouxe a almofada? Não ia para esse lado, gente, mas santidade não tem muito jeito, né, de ser bonzinho. 1 João, quem escreveu 1 João 3? Tem aí? Foi o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, certo, pastor? Certo, professor? E esse João, ele pôde ver a glória de Deus. E esse mesmo João, ele nos ensina algo. Ele diz assim, 1 João 3, 5, tem aí? Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus, não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por isso todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. O Cleiton começou essa série falando sobre que você precisa sair do culto tendo certeza, meu irmão, da sua salvação. E hoje a gente continua nessa pegada. Você precisa sair desse lugar na certeza da sua salvação. E Deus acabou de nos falar através de 1 João 3, 8, ele fala assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Presta atenção, não sou eu que estou falando, porque às vezes a gente tenta ser mais bonzinho do que Deus, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor.
A Bíblia está te falando que se você vive uma vida de pecado, você é filho do diabo. E eu te pergunto, você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Pesado, né? 1 João pegou pesado. Porque ele sabe o quão santo Deus que ele serve é. Hoje, você precisa decidir se você vai viver os passos daqueles que são filhos de Deus, ou se você vai seguir os passos daqueles que são considerados filhos do diabo. Porque não é sobre aquilo que eu acho de você, não é sobre aquilo que as pessoas te veem. Porque você pode estar aqui, você está na igreja, irmão, tu é crentão, né? Você vem toda sexta, nossa, você gosta até de ir no GC, mas o pecado anda contigo. A pergunta que eu te faço é: como os céus te veem? Como você é conhecido pelos céus? Não importa o que eu acho de você, não importa o que as pessoas acham de você, não importa o que você acha de mim, porque vai chegar um dia onde eu vou me encontrar com Ele. Vai chegar um dia onde Ele vai olhar para mim e Ele vai falar: serva boa e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Ou Ele vai olhar para mim e vai falar: mas quem é você? Eu nunca te vi, eu nunca te conheci. Mas Senhor, em Teu nome eu fiz tantas coisas. Eu ia na igreja, eu ministrava louvor, pessoas inclusive foram curadas através da minha vida. Mas eu não te conheço. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Filhinhos, não se enganem. Aquele que pratica a justiça é justo, mas aquele que pratica o pecado é do diabo. Não sou eu que estou falando. Somos pecadores? Somos, todos. É por isso que a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Mas existe uma diferença entre você ser um pecador e você viver pecando. Existe uma diferença. Porque nós somos carne, nós somos fracos, então nós temos às vezes pensamentos, sentimentos. Mas eu não posso ter aqueles pecados de estimação. Aquele pecado que está sempre comigo, está sempre ali na coleirinha. Você vem para cá, ele está sentado do seu lado. Ninguém pode ver, mas os céus estão vendo. E Deus te fala: meu filho, não se engana. Para de se enganar, achar que você vai viver uma vida de pecado. E você, aos olhos de Deus, é santo. Não dá. Não dá. Só que está tudo bem, porque ninguém sabe, né? Está tudo bem porque ninguém descobriu. Está tudo bem porque você não falou para ninguém. Está tudo bem porque todo mundo acha que você está firme com o Senhor. Então está tudo bem. Porque é mais importante eu ser aprovado pelas pessoas do que ser aprovado por Deus. Está tudo bem. É por isso que quando a gente faz apelo aqui de reconciliação, você não vem.
Porque você pensa assim, mas o que vão pensar de mim se eu vou lá na frente? O povo vai achar que eu estou todo desviado. Mas ei, se existe algo na sua vida que você precisa ser liberto, isso significa que você precisa de reconciliação. E quando você confessa, quando você tem coragem, quando você deixa o seu orgulho de lado, você tem coragem de vir aqui na frente e falar: eu preciso de reconciliação, eu preciso de libertação, eu preciso de cura. A Bíblia diz que a cura te alcança, porque quando você confessa, você encontra o caminho de cura. Mas você nunca quer vir aqui na frente, afinal de contas, o que vão pensar de você? As pessoas que expulsavam demônios, as pessoas que curavam, as pessoas que realizavam milagres, com certeza elas eram aplaudidas pelos homens. Mas tudo bem ser apedrejada aqui na terra como Estevão foi. Estevão foi apedrejado na terra, mas foi recebido com aplausos no céu. É isso. Não tem problema. Deixa para lá o que as pessoas vão pensar de você. Hoje o Senhor te chama para ser um verdadeiro filho de Deus, porque a santidade evidencia a sua salvação. Não. E ele continua. Ele continua falando de algo que a gente não gosta muito, não. Porque falar é fácil, difícil é viver. Ele continua no verso 10, ele fala assim. Tem aí o verso 10? Dessa forma, então, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Deus sempre falou que nos amemos uns aos outros. Continua. Continua? Não tem mais verso aí? Desculpa, agora é o verso 14. Já pula para o verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Que forte, João. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Por isso, se alguém tiver recursos materiais e vendo que o seu irmão está em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. A gente não precisa falar nada, porque a Bíblia fala tudo. A Bíblia já fala, preste atenção, meu querido irmão. Se você
não ama seu irmão, a Bíblia te conta que você está na morte. Porque nós somos conhecidos por aqueles que estão na vida, quando nós amamos o nosso irmão. Amar ao seu irmão é fazer com ele aquilo que você gostaria que fizessem com você. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas um sentimento, meu Deus, é um sentimento, amor, mas poxa, eu tenho meu marido, eu tenho às vezes as filhas, nossa, mas eu tenho que amar ele como eu amo minhas filhas, como eu me amo. Na verdade, não é sobre o sentimento, é sobre a atitude. Não é sobre, ai meu Deus, estou morrendo de paixão pelo irmão que eu nunca vi na vida. Não. É sobre o amor que você vai fazer para ele, você vai desejar para ele aquilo que você gostaria que fizessem com você. É por isso que quando você erra, você faz alguma coisa de errada, você vê alguém fazendo alguma coisa de errada, você vê alguém tropeçando, você não vai sair por aí espalhando para todo mundo o erro do irmão, porque você não gostaria que fizessem assim com você. E se você não gostaria que fizesse com você, você não vai fazer com o seu próximo. Isso é amor. Não vou naquele lugar, porque fulano vai estar lá, me recuso. É mesmo. Me recuso. Quem odeia seu irmão é assassino. Não sou eu que estou falando. Está na Bíblia. Então, Deus está nos ensinando, através da palavra, como viver uma vida de santidade, como viver como alguém que anda na vida e não na morte. Primeiro, eu preciso praticar a justiça, eu preciso viver em santidade, eu preciso viver longe do pecado. E segundo, eu preciso amar o meu irmão. São essas duas coisas que os céus detectam. Ei, tem cheiro de vida, tem cheiro de vida. A santidade de Deus nos faz refletir Cristo. E eu já estou terminando. Hoje é o dia de você decidir. Hoje, não pode ser amanhã, é hoje. Hoje é o dia que você vai se decidir, se retratar com Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é o dia que você vai virar para aquela pessoa que você está com rancor, que você está com mágoa, e você vai lá pedir perdão. É hoje, porque eu quero ter cheiro de vida. Eu quero que os céus me olhem e vejam em mim vida. É hoje. Eu sei que nós estamos num mês onde muitas bandeiras estão sendo levantadas. E as pessoas estão tentando confundir a cabeça, principalmente, começa ali na adolescência, né? A gente está aqui com os pastores de adolescentes, Lourenço e Laisa, linda. Começa o quê? Na adolescência, o que eles fazem? Não sei se você é isso daí não. Então você precisa tentar várias coisas. Você precisa tentar ser várias pessoas para descobrir quem você realmente é. Essa é a paranoia. Aí eles começam. Não existe uma regra, não existe nada é certo. Hoje nada é né? O azul já não é mais azul. Ele é azul se eu achar que ele é azul. Se ele achar que ele é verde, porque eu sinto que ele é verde. Então tá assim o negócio hoje. Então já começa na adolescência aquela confusão. E aí você entra na juventude ainda confuso. Você não sabe quem você é. Será que você está no lugar certo? Será que você está no corpo certo? Será que, Deus não errou a mão ali? Eu preciso te lembrar que
Deus, quando criou você, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é perfeito. Ele não erra. Ele não errou quando te criou. Ele não errou quando te formou. Então todos os pensamentos, todas as vozes de fora que estão falando assim, eu acho que você não é quem você pensa que é, elas são mentirosas. A Bíblia diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dEle. E Ele nos fez para dominarmos tudo. Tudo, inclusive as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo. Mas quando você não consegue ser a extensão de Deus nessa terra, porque quando eu falo para você que você é imagem e semelhança de Deus, Deus, Ele é um Deus santo. Isso significa que você precisa viver aqui em santidade. E se eu vivo aqui em santidade, eu sou a extensão do próprio Deus nessa terra. A santidade te faz ser a extensão do próprio Deus nessa terra. Mas quando você não se comporta como alguém que é a imagem e semelhança de Deus, você não consegue viver aquilo que Gênesis fala que você nasceu para ser. Você nasceu para dominar. Aí o diabo, ele quer que você não seja a imagem e semelhança de Deus, porque ele quer que você seja dominado. Quando você não é aquilo que Deus criou você para ser, você passa a ser alguém dominado. Dominado pelas opiniões das pessoas, dominado pelos seus desejos, pelos seus pensamentos. Mas quando você decide viver a imagem e semelhança de Deus, você vai governar. Grupo de louvor já pode entrar. Eles já estão aqui, né, tadinhos? Eles já estão. Metade já está aqui, gente. Ei. Muitas bandeiras estão sendo levantadas. Mas Deus está levantando uma geração. Deus está levantando uma geração que não tem medo, não tem vergonha de levantar a bandeira do Evangelho. Não tem medo, não tem vergonha de levantar a bandeira da santidade. Foi para isso que Deus nos chamou. As pessoas lá fora querem falar, eu sou crente, eu posso ir na balada, eu posso transar com quem eu quiser, eu sou crente. Você não é conhecido pelos céus. Não dá. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não dá. Deus está levantando uma geração de jovens fortes, jovens que não têm vergonha desse Evangelho, jovens que não têm vergonha de viver em santidade, jovens que servem a um Deus santo. Ele é santo, Ele é santo.